Com outras informações ao vivo com a nossa reportagem, seguimos de olho no conflito Irã e Israel e todos os seus reflexos, né? Aquilo que vai acontecendo em relação a esse conflito. A empresa Shell, por exemplo, já planeja medidas para diminuir o impacto do confronto lá no Oriente Médio no petróleo. Luca Bassani está de volta, tem mais informações aqui para a gente. Luca, o bloqueio no Estreito de Hormuz é o que mais preocupa nesse momento essas companhias de petróleo, não? Bem-vindo de volta. Exatamente, Nonato, exatamente. Boa manhã a você, a todos que nos acompanham. Como você bem colocou, uma possibilidade levantada pelo Irã e por alguns analistas neste momento é que os iranianos poderiam bloquear o Estreito de Hormuz. Essa região que é muito importante para o comércio de gás e de petróleo em todo o mundo e que alguns calculam que entre 20% e 25% de todos os barris de petróleo consumidos no nosso planeta passam por lá. Exatamente por isso que a gigante petroleira, a Shell, ela busca reduzir esses impactos, exatamente tentando utilizar o seu capital político também dentro de alguns países para empurrar essas nações a encontrar algum tipo de mediação diplomática para que, assim, não só a sua empresa, mas todo mundo não sofram com este bloqueio e com os preços mais altos do barril de petróleo. A gente vê que durante os primeiros dias da guerra, acompanhando com a Langani, com o Samidana, um grande aumento percentual, né, entre 8% e 12% no barril Brent, que é a referência para todo mundo, e exatamente por isso que muitos se preocupam que a continuação dessa guerra pode representar também um grande bloqueio para esses barris que saiam, e exatamente isso interferiria no preço. A gente não pode esquecer que a outra questão importante, Donato, é relacionada ao gás natural, já que nós temos também ataques acontecendo no campo de Pars, né, tanto que é dividido pelo Catar e pelo Irã, e que isso também afeta a energia em diversos países do Oriente Médio e também a China, um dos grandes consumidores, que obviamente tendo um preço mais caro desta commodity, vai ter uma produção industrial mais elevada, com preços mais elevados e repassaria ao consumidor final, que inclui todos nós que consumimos produtos chineses diariamente. Quais países seriam mais diretamente afetados economicamente por um bloqueio no Estreito de Hormuz? Se a gente observar, Paula, aqueles que mais exportam, o que mais compram do Irã, no caso, seria a China, né? Falam que cerca de 20% de todo o petróleo utilizado na China vem diretamente do Irã, e dos outros países do Estreito de Hormuz, essa porcentagem pode chegar até 40%, mas não só a China, que é um gigante industrial. Os países europeus seriam muito afetados, já que agora, na guerra da Ucrânia com a Rússia, nós vemos os preços também aumentando para a Europa e eles acabam comprando diretamente do Oriente Médio, né? Então seria uma crise global. Caso isso acontecesse, muitos acreditam que o Irã não vai apelar para esse fechamento, exatamente porque poderia ser uma declaração de guerra informal ao comércio mundial e também quebraria uma série de regulações da ONU para o direito de livre navegação, assim como foi previamente estabelecido pelas Nações Unidas. Nós, obviamente, vamos ficar de olho porque pode sim ter um impacto direto no Brasil. Tá combinado. Obrigado, Luca Bassani, trazendo essas informações da Europa. Seguimos no tema agora com a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas, que está com a gente analisando esse cenário também. O professor Marcos, é impressionante, né? Porque a gente tem essa preocupação muito forte com o comércio. O Lucas chama a atenção ali para cabos que podem ter sido destruídos também. E, infelizmente, é o que resta de um conflito, né, professor? Porque depois a gente ainda vai ter o processo de reconstrução para tentar a normalização desses produtos comerciáveis, né? E o problema todo é quem paga essa conta, né? Se você pensar o custo que a guerra da Ucrânia teve, globalmente falando, e agora essa ação que você teve em Gaza e essa ação que acontece no Irã, também isso tem um custo enorme que o mundo inteiro paga. Eu acho difícil, Nonato, que os iranianos venham a fazer ali uma intervenção no Estreito de Hormuz, por dois motivos básicos. Primeiro, é um foco de escoamento do próprio petróleo iraniano, e isso afetaria não só o Irã, afetaria também os países que são produtores de petróleo. Porque se impede o escoamento e o Irã precisa do apoio dos países da região neste processo, isso seria ruim para o próprio apoio regional que eles precisariam. Claro que se houvesse ali uma manifestação da Arábia Saudita, contrariamente ao Irã e alguns outros países que utilizam o Estreito de Hormuz,
talvez fosse o caso aí de o Irã querer fazer alguma coisa. Mas a impressão que nós temos, pelo tipo de atuação que o Irã tem buscado aí, no sentido de obter o apoio regional, acho difícil que isso aconteça. Agora, há dúvidas com relação a como ele pretende agir se os Estados Unidos vierem a participar diretamente neste conflito. E aí pode ser que venha o grande questionamento se as bases americanas nos países muçulmanos serão utilizadas para atuar contra o Irã. E aí nós teríamos um cenário muito complicado, tanto para o Irã como esses países que o Irã chama de países irmãos. Então, nós temos uma série de fatores que afetam isso e o custo sempre vai ser muito grande. Se você recordar, quando terminou a guerra ali do Kuwait, o Iraque decidiu colocar fogo em todos os tanques de petróleo, o que demorou anos para o Kuwait conseguir se recuperar economicamente. E esse tipo de atuação tem aí um custo enorme. É por essa razão que até agora nós não temos visto, por exemplo, uma atuação mais intensa do Estado de Israel em destruir os poços, os tanques e os reservatórios de petróleo, porque sabe que isso também pode ter um custo e ser um problema ambiental e que tem aí outros tipos de impacto, não é? Porque uma coisa que é importante ressaltar é que a atuação contra instalações nucleares é considerado um crime de guerra. E o próprio diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica falou a respeito disso. Então nós temos muitos fatores, muita conta para pagar, e o grande problema é que sempre se tenta fazer com que o país que perdeu a guerra seja o que paga por todas essas contas. E você lembra que a Alemanha, até recentemente, ainda estava pagando as contas da Primeira Guerra Mundial, e foi justamente essas contas que fizeram com que o país fosse a uma nova guerra. Então, são graves essas situações.